O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa quinta-feira, hein? Olá, Colombo. Pode perguntar à vontade. Bom, vamos lá, Alexandre. Nossos primeiros assuntos, um deles é o seguinte. O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público até o final do ano que vem, 2021. A proposta foi aprovada pelo Congresso dentro daquele pacote de socorro financeiro para estados e municípios, mas foi barrada pelo Planalto. O veto agora vai passar por votação na Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério da Economia, essa derrubada compromete uma economia fiscal de mais de 120 bilhões de reais. Nós temos um trecho aqui de uma entrevista dada pelo ministro Paulo Guedes, transmitida pela CNN, e vamos mostrar agora. No momento em que todos nós estamos debaixo do mesmo teto, estamos dando esse sinal de disciplina fiscal, a economia brasileira está retomando o crescimento, juros estão baixos, a economia se acelerando, construção civil indo bem, o Senado dá um sinal desse, não pode... O desentendimento político está acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Alexandre, uma declaração forte, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma, aliás. Por que o Senado derrubou esse veto, Alexandre? Pois é, estava ali ao lado do ministro Rogério Marinho, né, que vai estar ao lado do presidente amanhã no Rio Grande do Norte, que é o estado de Rogério Marinho, mais uma viagem do presidente ao Nordeste, né? Bom, mas o caso é o seguinte, é que foi feito um acordo lá, na hora que se aprovou aquela verba de 60 bilhões para estados e municípios, para a saúde, né, que houvesse essa restrição. O Congresso pôs lá, no entanto, que funcionários policiais e da saúde poderiam ter o reajuste, sim, né? E o presidente vetou isso, o Senado derrubou o veto, né? E o Senado tem todo o direito de fazer isso, e hoje vai para a Câmara. O plenário da Câmara, o líder do governo na Câmara, o novo líder, o Ricardo Barros, já está se mobilizando para negociar a manutenção do veto, né? Desconsiderando o que fez o Senado ontem. Realmente, assim como coloca o ministro Paulo Guedes, é estranho, né? Que é dinheiro da saúde que vai acabar indo, vai sair da saúde e vai acabar indo para reajuste de folha de pagamento de funcionário público estatal, que está isento de grandes problemas, a não ser esse, né? Mas não tem salário reduzido, não tem demissão, como tem a iniciativa privada. Aliás, ontem o governo passou raspando por outra, né? 72 bilhões de indenização que o governo teria que pagar. E o Supremo deu ganho de causa para o governo, para a Advocacia Geral da União. Por 5-4, foi raspando, né? O presidente Toffoli se julgou impedido, eu não sei porquê, não votou, e o ministro Celso de Mello já estava de licença médica, né, que começou ontem. 72 bilhões, o que era isso? Uma usina Matari, se não me engano, o nome da usina, acho que é de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, pedindo compensação, porque o Instituto do Açúcar e do Álcool teria estabelecido preços abaixo dos custos do setor sucro-alcooleiro de 1986 a 1997, nesse período. Quem fez um parecer favorável às usinas foi o ex-ministro da época, Mailson da Nóbrega, né? No entanto, deu 5-4. Se espalhando por todas as usinas, ia dar 72 bilhões. Imagina que o governo se livrou de uma ontem, graças ao Supremo, né? Existe esse jogo político de antagonismo, Supremo e Poder Executivo, e ontem parece que houve harmonia entre poderes nessa decisão. Agora, Alexandre, estava lembrando agora há pouquinho aqui com o Sidney que em períodos da história do país em que nós estamos enfrentando crises graves como essa aqui, não é incomum ver os funcionários públicos, a elite,
pelo menos, e eu reforço aqui que eu não estou me referindo a professor, policial, enfermeiro, que deveriam ganhar mais do que ganham, mas a elite conseguir algo que está muito distante do que a iniciativa privada tem, né? Por exemplo, no governo Temer, né, quando o país estava tentando sair daquela recessão do final do governo Dilma Rousseff, um grupo importante de funcionários públicos conseguiu a manutenção de reajustes que foram pagos. E são geralmente aqueles funcionários públicos que têm acesso aos gabinetes de senadores e deputados. Não é qualquer professor, né? Dificilmente chega a gabinete de político. Quem chega é uma outra categoria que já ganha bem, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente fica discutindo reforma administrativa, né? Será que a gente ainda não está muito distante de uma boa reforma administrativa, se sequer, num momento de crise como esse que nós estamos atravessando aqui, conseguimos discutir vejam só, não é diminuição de salário, né? É a não concessão de um aumento por 1 ano e meio para o funcionalismo público, né? É verdade, Colombo. E você me perguntou outro dia quantos anos eu tenho de Brasília, né? Eu disse 44. Nesses 44 anos, eu acho que por uns 35 anos eu tenho ouvido falar que a reforma administrativa, junto com a reforma política, seriam a mãe e pai de todas as reformas, né? Para tornar o Estado mais ágil, mais bom prestador de serviço, né? Enfim, o serviço prestado é moroso, né? Há um excesso de burocracia e, como você separou, né? Lá na ponta, o sujeito está sofrendo, na ponta de polícia, de segurança pública, professor, né? O sujeito que está ali dando a cara, né? Para o seu patrão, que é o contribuinte, né? Que é o cidadão, né? Não consegue, porque há quem tenha acesso, né? Tem muita gente que classifica, nós temos cidadãos de primeira e de segunda classe, né? A primeira classe é essa, né? que é imune, é o direito adquirido, né? Direito adquirido é uma palavra assim, é cláusula pétrea sempre, né? Direito adquirido, não temos direito ao reajuste, vamos pressionar os senadores para derrubarem esse veto, né? Porque afinal vai nos afetar. E essa história de teto salarial de 39 mil e pouco é tão ficção quanto a prestação de contas de campanhas eleitorais, né? Não há como chegar lá, né? São benefícios, são jetons, são adicionais, etc., que vão longe e são muito mais poupudos que os da iniciativa privada, que aqueles que sustentam. Eu sempre conto uma história que eu vi em Roma, lá na Via Veneto, no melhor, eu acho que é Excelsior, um dos melhores hotéis. Estava lá hospedado o presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney, né? Aí chegou a comitiva do presidente José Sarney, várias limusines e mais uns 10 carros atrás. Ele chegou mais cedo ao hotel porque tinha um encontro com o maior empresário da Itália e um dos maiores do mundo, o Giovanni Agnelli. Demorou um pouquinho, eu vi chegar o Giovanni Agnelli, dirigindo o próprio carro, um Fiat, é claro. Ele, sozinho, dirigindo o próprio carro. Aí eu entrei ao vivo para dizer que olha a diferença de quem é sustentado pelo povo e de quem se sustenta com o próprio trabalho. Essa é uma cultura aqui que a gente teria que resolver, mas a começar por uma reforma administrativa. Colombo. Bom, o governo pretende prorrogar por mais 2 meses, 60 dias, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que libera empresas e funcionários para firmarem acordos de redução de jornada e de salário, além da suspensão temporária do contrato por causa da pandemia. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 9 milhões de trabalhadores formais tiveram o salário reduzido ou o contrato suspenso desde abril. É uma boa prorrogar essa possibilidade, Alexandre, de reduzir jornada, reduzir salário, suspender contrato, até que as coisas voltem minimamente ao normal? É uma forma de intervenção do Estado aí, sob o ponto de vista social, né, baseado na sua função social, né? O Estado tem esse dever, tem essa possibilidade e eu acho que está correto, né? É proteção do emprego. Porque depois tem o problema da retomada, mas tem que pensar
de novo, dos dois lados, né? Assim como o Estado vinha pensando, ou pelo menos o chefe do Executivo vinha pensando nos dois lados, na saúde das pessoas e da saúde das empresas, tem que continuar a pensar na saúde das empresas, né? Sim, garante o emprego, mas tem que haver uma possibilidade econômica de manter esse emprego. Por exemplo, ontem o presidente sancionou um programa, né? Esse programa aí é dinheiro do BNDES, 85% é dinheiro do BNDES, a juros de 3,75% ao ano, né? 36 meses de prazo, 6 meses de carência, para segurar emprego. O governo entra com uma parte, né? E a empresa entra com outra, o banco que está operando entra com outra parte. São programas que tiveram que ser inventados para segurar o mínimo, né, de emprego, para que não houvesse um caos geral, do qual depois nós teríamos muita dificuldade de nos levantar, né? O resultado disso é que a economia não parou, não se paralisou, continua girando a roda, e a retomada da velocidade da roda fica menos difícil com essas medidas sociais aí que estão sendo adotadas, inclusive o auxílio emergencial. Colombo? O Supremo, Alexandre, retoma o julgamento sobre o dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça sobre quase 600 servidores públicos, federais, estaduais também. A ministra Carmen Lúcia votou ontem pela suspensão da produção ou do compartilhamento de informações sobre esses servidores que se intitulam antifascistas. Segundo a ministra, abre aspas, o Estado não pode ser infrator. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o direito do Executivo de colher informações e disse que o relatório de inteligência produzido pelo Ministério da Justiça não deve ser confundido com uma investigação criminal. Aí eu queria saber, Alexandre, qual é a sua avaliação sobre o julgamento em si e sobre a produção desse relatório? Ele é um relatório que um empregador faz a respeito do seu empregado, ou é um relatório que tem um objetivo político de descobrir exatamente qual é a tendência de A ou B, se preferiu na eleição de 18 esse ou aquele, enfim? Bom, vamos pelo que veio primeiro, né? Esse relatório, que eu diria que não é um relatório contra, é um relatório sobre, né? E se foi antes de André Mendonça, seria do tempo de Sérgio Moro, né? O fato é que Mendonça disse que demitiu o coronel que era o chefe dessa divisão de inteligência que produziu esse relatório, né? Eu até entendo a intenção lá de quem fez o relatório, né? Se 99% dos nomes que ali estão são de gente ligada à segurança pública, policiais, né? É preciso avaliar em que policiais se pode confiar num caso de defesa do Estado, né? Digamos, eu estou tentando encontrar uma razão para isso. Em segundo lugar, o que veio depois, o julgamento e o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, a quem eu muito admiro, mas eu achei irônico as coisas que ela disse. Porque assim como eu podia aplicar o que ela disse à divisão lá do Ministério da Justiça de Inteligência, eu posso aplicar o inquérito que está correndo lá no Supremo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também fez uma espécie de bisbilhotice, que invadiu privacidade, que fez censura prévia, que investigou pessoas por suas ideologias, né? É exatamente a mesma coisa, né? E o Supremo também é um órgão do Estado, né? O Estado tampouco pode fazer isso porque há garantias constitucionais. Agora, outra coisa é o direito de o Estado ter relatórios de informação para que possa governar, possa se proteger, possa ter a sua segurança, a segurança necessária para governar e as informações necessárias para governar e identificar quais são os obstáculos, quais são os contras, digamos, que funcionam dentro do Estado. Eu não estou falando de partido político, estou falando do Estado brasileiro apartidário, acima dos partidos, né? A serviço de todos os brasileiros. Então, são questões que hoje provavelmente vão ser bastante discutidas em cada voto dos integrantes do Supremo, menos
o voto do decano, do ministro Celso de Mello, que está numa licença que as pessoas estão imaginando aí, né? Eu digo, se fosse uma sociedade anônima com ações na Bolsa, deveria dizer assim, fato relevante, né? Fato relevante a ausência do voto de Celso de Mello, pelo menos nos próximos dias ou semanas, ou quem sabe, né, até o dia 1º de novembro, em que ele se aposenta, será aposentado definitivamente. Colombo? Alexandre, ontem nós falamos aqui sobre auxílio emergencial. O presidente se manifestou sobre o assunto, disse que busca uma solução para continuar pagando pelo menos até o final do ano. Ele tem reuniões, inclusive, para tratar desse assunto hoje. Adiantou que o valor de R$600 pesa muito nos cofres públicos, mas que acha R$200, que é a proposta que ele teria recebido da equipe econômica, muito pouco. Então ele está tentando chegar aí a um meio termo. Aliás, você já tinha falado aqui ontem no quadro sobre esses valores e a perspectiva de prorrogação desse pagamento, não é, Alexandre? Pois é, Colombo, se me permite, eu queria concluir o raciocínio anterior, né, com outro argumento. Vocês todos ouviram, teve gente assim, ou mal intencionada, provavelmente mal intencionada, e gente ingênua que retuitou o voto do ministro Alexandre de Moraes, lendo as ameaças que o Supremo recebia. Então, dizendo, dá uma facada na costa do ministro, jogando uma bomba, botando fogo, dando tiro, né? Puseram como se fosse o ministro ameaçando. O ministro estava lendo as ameaças. Então, diante de ameaças, né, daquilo que o poder, o Estado brasileiro, seja ele judiciário ou executivo, achar que é uma ameaça, o Legislativo criou uma polícia própria exatamente por isso, né? Achando que é ameaça, então vai investigar para saber se essa ameaça é concreta ou não, né? Digamos, alguém que põe lá, vou botar uma bomba embaixo do Supremo. Não é justo. Não faz parte da defesa do Supremo investigar essa pessoa, saber quem é essa pessoa. A pessoa que está dizendo isso, puxa, é um contínuo do Supremo, né? Mas tem mais 3 contínuos que estão fazendo isso e o sujeito que serve o cafezinho, que pode botar o veneno num cafezinho. Então, é a necessidade de todo mundo ter informações a respeito, né? A empresa, lá no enunciado da pergunta você me falou, né? As empresas e seus empregados. Tem empregado trabalhando para outra empresa aqui dentro, né, passando segredo comercial da empresa, ou tem empregado sabotando máquina. No hospital tem gente que está levando peça da radiologia, do raio-x, para o seu consultório particular, como já aconteceu, né? Então, tem que ter esse serviço. Mas aí, indo lá para a questão do auxílio. O auxílio se mostrou fundamental. Eu me surpreendi que com R$600 tenha se mantido dessa forma a economia, né? Aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Pedir uma compreensão das pessoas. Cada vez que a pessoa diz que a popularidade do presidente subiu por causa desses R$600, está dizendo também que o brasileiro se vende por R$600. É uma acusação grave, né? Mas, enfim, esses R$600 fizeram diferença para a vida de muita gente, né? Mas o governo não está conseguindo pagar isso e vai pagar até o fim do ano, porque o último mês, inclusive, é Natal, né? Então tem que achar um número, né? Tem que haver consenso, tem que achar um número que seja possível, porque eu volto a dizer, olha, o dinheiro não vem de Marte. O dinheiro vem do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho que é entregue ao Estado na forma de imposto. E não é pouco, 35%, 36%, né, de tudo que a gente produz. E o mais pobre ainda paga mais, porque ele ganha menos, proporcionalmente ele está pagando mais. Então é preciso considerar isso, achar um valor, né, e tem que continuar ajudando esse pessoal que é vítima de uma... Um dia a gente vai descobrir de quê exatamente, né? Se há uma grande conspiração misturando questões sanitárias muito sérias, né? Um dia a gente vai saber, mas, por enquanto, tem que ajudar emergencialmente. Alexandre, boa quinta e até amanhã, hein? Até amanhã.